Vou apresentar aqui primeiro a janela, compartilhar. A gente viu aula passada a correlação, perfeito, da lei de Ohm, que a corrente flui para um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Então, a gente tem nessa tabelinha aí que V, R, I. E aí, como é que a gente utiliza isso? Como é que a gente utiliza essa característica de V, R, I? É simples. Vamos pensar o seguinte: o que eu tenho de informação e que eu preciso de adquirir, o que eu preciso de saber. No caso aí desse exercício, ele deu o quê? Ele deu a corrente, que é dada em amperes. Vou circular aí para vocês verem. Então, a informação que ele deu foi o I. Aqui, ó, ele deu o I, marquei lá no triângulo. E o valor de 4.700, que é a resistência que eu marquei no triângulo. O que ele está perguntando? O valor da tensão. O valor da tensão é o V. Então, prestem atenção. Olha que bacana isso aí. Quando eu preciso do V, o que eu preciso fica antes do igual. Perfeito? Então, vai ter uma equação. O que eu preciso de saber fica antes do igual. É a primeira característica. Então, V é igual. Está vendo que o R e o I estão na mesma... Vamos considerar aqui na linha horizontal. Na mesma... pode ser altitude, né? Na mesma... Vamos dizer assim... Na mesma altura. Então, eu vou fazer o quê? R vezes I. Então, para mim calcular a voltagem, que é o que eu preciso de saber, o que eu preciso de saber fica antes do igual, e por isso que o triângulo é muito bom. R vezes I. Pronto. Está resolvido o problema. Faça de conta que a gente precisava de descobrir o I. Se eu preciso descobrir o I, então nós não estamos fazendo exercício ainda não. Tudo bem? A gente está entendendo como é que a gente vai extrair os dados dessa fórmula aqui, ó. Uma hora eu vou precisar do V, que foi esse caso aqui, uma hora eu vou precisar da resistência e uma hora eu vou precisar da intensidade de corrente elétrica. Perfeito? Quando eu precisar de V, ele fica antes do igual. Quando eu precisar do R, que é a resistência, ela é que vai ficar antes do igual. E quando eu precisar do I, é ele que vai ficar antes do igual. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Tranquilo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, do I. O I é o que eu preciso, é o que eu vou precisar. Não é esse exercício, só estou dando um exemplo para vocês. Eu preciso dele antes do igual. Ou seja, eu vou ter o valor de V, que é a tensão, e vou ter o valor de R, que é a resistência. E aí, está vendo que o V e o R não estão na mesma altitude? O V está acima do R? Então, nesse caso, o V vai ficar dividido pelo R. Então, a hora que você faz esse triângulo aí, você não precisa de ficar decorando, né? Ah, tá, quando eu preciso do I, como é que eu faço? Quando eu preciso do R, como é que eu faço? Vou fazer o R aqui, ó. O R é o que eu preciso saber a resistência. Se eu não tenho o R, né? Se eu tenho o R, se eu preciso saber, eu não tenho ele. Mas vai ser dado no exercício o V e o I. Quem está em cima? O V está de baixo, está em cima do I. Então, é V sobre I. E olha que interessante, o V. Eu preciso saber o V, que é exatamente esse exercício. Ó. V antes do igual. Eu vou ter o R, e realmente eu tenho aqui 4.700 ômega, e eu tenho o ampere. Nesse caso, o R e o I não estão na mesma altura, então eles não vão dividir, eles vão multiplicar. Já tinham visto isso? Já tinham visto isso ou não? Não, eu não. Bacana? Eu já, na aula de eletrotécnica. Isso, garoto. Então, a gente vai precisar de multiplicar o V pelo R. Enquanto o cachorro late, né? Tem um cachorro bravo aí, professor. É porque minha esposa chegou.
O cachorro tá gostando da lição, não. Não gostou, não. Enquanto ele está lá, que nem façam esse cálculo aí para mim e a gente vai conferir já já. Alguém respirou fundo. Conseguiram fazer? Essa respiração fundo é tensão, né? Meu Deus. Cachorro vai morder os outros. Saiu? Achei 11,98. Está certo. Isso mesmo. Bom, então, acho que agora vai dar, né? Qual a fórmula nós utilizamos? Está se perguntando o valor de V, o valor da tensão, então o V fica antes do igual, certo? E como o R e o I estão na mesma linha, o R é a resistência e a intensidade de corrente elétrica, eles ficam multiplicando um pelo outro. Então, o R vale 4.700 ômega e a intensidade 0,00255. Você multiplica esse valor, a tensão vai dar diferença de potencial, né? Tensão diferente de potencial é a mesma coisa. Quanto que vai valer aí? Vamos ver aqui. Deixa eu ajudá-los. Fizeram isso aí? Meu Deus, 0,01198. Eu dei 11,98. Professor, o meu deu 11,98. Eu vou também a mesma coisa. Meu Deus. Ô, professor. 1995. Professor. Oi. Boa noite, tudo bom? Boa noite. O senhor estava explicando aí, só que eu estava dentro do ônibus, aí ficou meio ruim de escutar. Como é que funciona isso aí? O triângulo? É?
O triângulo é o seguinte. Você vai colocar antes do igual o que você precisa de saber. Então, nesse caso aqui, a questão ela está perguntando o seguinte: qual que é o valor de tensão? Tensão é V. Então, se o circuito está pedindo o valor de tensão, o V vai ficar antes do igual. Se ele estivesse perguntando qual que é a corrente, o I ficaria antes do igual. Se estivesse perguntando qual que é a resistência, o R ficaria antes do igual. Ok? Como o V ficou antes do igual, o V não está em cima, o R e o I, que estão depois do igual, que são os dados que você tem, eles não estão na mesma linha, então você vai multiplicar R vezes I. Ó. Entendeu? Vou dar outro exemplo. Faz de conta que você... Mas aí, esse V, o R e o I, você passou na última aula? Passei. O R eu consegui achar. O I ele seria o quê, professor? Veja, ó, o I é a intensidade de corrente elétrica, que nesse caso aqui é um dado que a gente já tem, 0,00255 amperes. A resistência é em ômega, que é o 4.700. E o V é o que eu quero saber. O V é o que eu quero saber, entendeu? Certo. Aí tudo que você quer saber, tudo que você precisa saber, ele fica na frente? Fica antes do igual. Isso, fica antes do igual? Seria isso? Exatamente. Isso aí. Então, se você quisesse, vou dar um exemplo aqui. Nós fizemos exercício aqui, a gente vai fazer o outro que você vai conseguir entender melhor. Tá? Uhum. Tranquilo, pessoal? Descobriram aí por que deu 11,98? Aí eu tenho que colocar a unidade, né? 11,98, que laranja, maçãs, não. 11,98 volts. Volts. Ok? Ô, professor, Oi. sabe que esse I aí significa o quê? Deixa eu falar? Ampere. Ah, tá. É a grandeza da intensidade de corrente elétrica, é o ampere. Lembra que eu falei, vão no disjuntor da casa de vocês, não mexam em nada, pelo amor de Deus. Não mexam em nada. Mas olha lá, abre a caixinha lá, né? Se a caixinha for de aço, nem abre, pede alguém, um eletricista para abrir para vocês, mas observe o que está escrito lá. Tá? 40 amperes. 30 amperes. Aliás, para que serve o disjuntor? Lá na frente a gente vai comentar um pouquinho a respeito, porque se tiver um curto-circuito na sua casa, tiver uma tensão elevada, que estiver acima de 40, ele vai desarmar. Sensor normalmente hoje termomagnético, então ele verifica essa questão da temperatura também, para proteção, para que você não, para que sua casa não tenha um problema mais sério aí, um incêndio, alguma coisa assim. Por isso que ele é uma proteção, né? Ele desarma porque a corrente está acima da especificada para ele trabalhar. Ok? Esse R aí, professor, é de resistência? É de resistência, que é o ômega lá, que é a ferradura, tá vendo? Isso, o ômega. É ômega, né? Então resistência é R, amperes é I, e volts é o V, né? Ou chamado de diferença de potencial, tá? Que é a tensão do circuito. Tudo bem? Tudo bem. Vamos para a próxima. Um minutinho aí para vocês fazerem. Um minutinho aí para vocês trabalharem com a massa cinzenta. Eu vou ficar devendo, porque eu vou prestar atenção nesse aí para mim poder fazer. Trem de trava, chegar do serviço e estudar difícil, viu, professor? Desculpa, tá difícil? Quem falou? Não, é o Raul, como eu falei, né? Eu acabei de chegar do trabalho, né? Tava dentro do ônibus, então. Ah, ok. Para fazer o exercício pego pela metade aí, eu vou prestar atenção nesse aí, para ver se eu consigo fazer outro.
professor. Oi. Nós começamos nisso aí. Agora você já botou um exemplo bem mais complexo do que o outro aí. Tá complicado. Não tá, não. Vamos pensar o Aí seguinte. quebra nós. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos montar a fórmula. Pode ser? Primeiro, qual fórmula que nós vamos usar? O que a gente tem de informação? Vamos lá. Corrente. Isso. Então, a gente tem a letra I, corrente é intensidade de corrente elétrica. E o que mais que a gente tem? A tensão. Tensão, que é dado pela letra V. V. Beleza. Então, o que a gente precisa de saber? A resistência. A resistência. Quem é que vai ficar antes do igual? A resistência. Resistência. Então, eu vou colocar resistência antes do igual, porque é um dado que eu não tenho e é o que eu preciso de saber. Ok? Então, tá aqui, ó. Marquei a resistência aqui, ó. Tá lá o meu triângulo, né? V e R. A resistência está antes do igual. Vamos deixar o espaço aqui para você desenhar, você tomando café, tá? Pode ser que espaço aqui. Ou tá grande? Ó, tomei café e outra. Bom, o V e o I estão na mesma linha horizontal? Não. Não. E brinquei com o O celular. V e o I No caso, ele vai dividir? vai dividir. Vai ser V dividido pelo I. Se ele estivesse na mesma linha, na mesma altura, aí eu multiplicaria. Como o V está acima do I, eu vou dividir o V pelo I. Entenderam como é que é a montagem da fórmula? Então, a primeira coisa que eu precisava é que vocês entendam a montagem da fórmula. O que você precisa, o que está Ainda dando não. informação. Não deu ainda? Ainda não, eu, no meu caso, eu ainda não entendi como que montar a fórmula. No caso ali, então, professor, vai ser 120 dividido por Sabe o que tem que estar no banheiro? 5,0 vezes 10, como é que é o tema ali? Só um minuto. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar no exercício anterior. Quem não entendeu? Agora, só responde quem não entendeu, hein? Entendeu? Está proibido de responder. Ô, professor, Oi. aí mais ou menos aqui, que eu tô começando a entender ainda. No caso, se eles estão ali na mesma linha, multiplica. Se eles não estiverem, a gente tem que dividir. É isso? Isso. Então, vamos voltar nesse exercício aqui, ó. VRI, ok? O que eu preciso saber nesse exercício 1 aqui, esse primeiro, que a gente já fez? Atenção. Atenção. Então, a tensão é dada pela letra E V. V. Então, quem vai antes do igual? O que eu preciso de saber. Então, V igual. Tranquilo? certo. Por quê? Vou perguntar de novo. Por que o V está antes do igual? Você precisa saber o Isso. resultado dele. É a variável que eu preciso saber, que é a tensão. Ô, Até professor, aqui, beleza? Até Professor. aqui, beleza? Beleza. eu tinha Oi. uma dúvida rapidinho. Você pode recapitular um negócio para mim aqui, só para eu poder anotar e fica mais fácil de gravar. Sim. O V é igual a tensão, né? Ou chamado também diferença de potencial. Diferença de Você potencial. você pode ver no exercício, às vezes, chamando como diferença de potencial. O R é o quê? Resistência. Resistência. E o I? E o I é a intensidade de corrente elétrica. Intensidade. Ok. Obrigado, pode continuar. O V, normalmente você vai ver a unidade, normalmente não, é a unidade de volts, unidade de tensão volts. O R é essa letra chamada de ômega, que está aqui no 4700, que é chamada de ohm. E a intensidade é ampere. Você falou que é diferença de quê, professor? A notação Maxwell? A tensão é chamada também de diferença de potencial. Ou DDT. Às vezes você pode até ver esse nome aqui, ó, DDT.
que é diferença de potencial. Beleza. Diferença de potencial. Isso é igual a tensão, igual volts. Agora sim a gente já conseguiu o início da matéria, agora deu para entender. Beleza. Agora, o R e o I estão na mesma altura? Então, O que está na mesma altura, eu Multiplica. Multiplica. Entendeu? Então, a primeira coisa é entender como é que se monta a fórmula. Depois, jogar os dados e, por último, fazer o cálculo. Então, nesse caso aqui, vou voltar aqui, vamos apagar tudo. Tá do zero. Só, vou perguntar de novo. Vamos lá. O que é que a gente tem? Vamos identificar o que a gente tem primeiro. a gente tem volts, Aqui, ó. Como é que eu sei que é tensão? Não falei que aparece como DDP aqui? DDP, isso. Que é o volts. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho V. O que mais que eu tenho? Você tem amperes, Que que é é o I. E o que eu preciso saber? a resistência. O resistência. Então, quem vai para antes do igual? Como é que é? Ué, O O R, R. O R vai para antes do igual. Qual que é a relação entre V e I? Eles estão na mesma altura? Não. Não. Então, eu vou ter que dividir quem está em cima, o V, vou ter que dividir pelo que está embaixo, que é o I. Então, igual o Maxwell falou, professor, na mesma linha ele multiplica e linha diferente ele divide. Divide. Mas cuidado, né? Eu não posso colocar I dividido por V. Não posso quebrar a hierarquia da pirâmide, não. Sem revolução. Nada a ver, né? Professor, Oi. essa pirâmide aí é que nem aquela da densidade, não é? Exatamente. Lembra? É igual a densidade, é igual a fórmula de velocidade, distância e tempo. Tudo isso aí, em vez de você gravar as 3 fórmulas, você faz um triângulo desse aí, você ajuda muito, né? Porque você identifica o que está faltando e o que é que você tem de informação. professor, Oi? professor, tensão e corrente é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Então, como é que tá aí? Uma lâmpada incandescente é percorrida por uma corrente de... Aí você colocou que V é tensão. Ela é percorrida por uma corrente de 5 vezes 10 menos 1 ampere. Então, a intensidade vale isso. Ah, tá, esse A que é o ampere. Ela é submetida a uma tensão de 120 volts. Cuidado. Ah, não, é porque eu perdi esse Azinho aqui no... Então, pode estar classificado, igual na questão, pode estar classificado como ampere, mas na fórmula lá é I. Porque o I é a variante chamada de intensidade. Ok? Vamos pensar o seguinte. Você está lá dentro de um ônibus e o motorista está meio zangado. Enfia o pé no acelerador. Ele está fazendo ali 70 km por hora. O que é os 70 km por hora? É a unidade. Mas qual que é a variável? É a velocidade. A velocidade dele e a velocidade que ele está fazendo é 70 km por hora. Aqui é a mesma coisa. Tá? Tensão é uma grandeza. Mas qual que é a unidade de tensão? Volts. Intensidade de corrente elétrica, é uma grandeza. Mas qual que é a unidade? Ampere. Entenderam a correlação? Mais ou menos. Vamos caminhando. professor, Oi. no caso aqui então, ampere é igual a intensidade e DPP é igual a tensão, é isso? DDP é igual a tensão e a unidade de grandeza é volts. Ok, Tudo bem? sim. Beleza. E aí a gente vai fazer o que agora? O cálculo. Pessoal, o que é 5 vezes 10 a menos 1? A vírgula anda 1 para a direita, é isso? Para mim eliminar o 1. Então fica 0,5.
Nós 240. Nós já vimos essa matéria chamada, né, de potência de 10. Ó, 0,5. Então, houve uma sobreposição de matérias, dividido por 120. Anda para a direita ou anda para a esquerda? Eu tenho que tirar o negativo, então ela vai andar para a esquerda, né? Falei direita? Ah, você falou direita. Perdão. Eu tenho que tirar o negativo. Eu tenho que tirar o Professor, negativo de 10. aí é o inverso, né? É 120 volts. Opa, dividido por I. desculpa, realmente. Né? A pessoa viajou aí feio. Vou corrigir aí. Você tem que tirar o negativo do 10, fazer a conta e pôr o resultado embaixo, é isso? Exatamente. Na hora que você anda uma vírgula, você já tira o 10, né? A vírgula estava aqui no 5, perfeito? Ela estava aqui, ó, depois do 5. Para me tirar esse menos 1, eu andei ela uma para a esquerda. Andei para cá e apaguei ela aqui, estava entre os dois 5. Ah, professor, se eu colocar 0,50, vai dar o mesmo resultado, tá? 0,5 ou 0,50, nesse caso, vai dar o mesmo resultado aí. 240 ohms. Achou? Isso 240 mesmo. ohms. Letra B. De bingo. Pronto. Letra B de bingo. Então, no caso da prova, tem que fazer a vírgula andar primeiro, aí depois fazer a conta para achar o resultado, né, professor? O ideal seria esse. Desculpa, pergunte de novo que eu fui mal. Então, no caso da prova, eu tinha que fazer a potência de 10 primeiro e depois que acha o resultado, põe ali embaixo o valor que você tem em cima e fazer a conta. Isso. Se você colocar os 5 vezes 10 a menos 1 na calculadora, também dá. Tá? Mas aí tem que ver qual tipo de calculadora que é sua, porque você pode, por exemplo, dividir 120, né? A maioria vai ter aí 5, aí você vai colocar EXP, que é o expoente, vai colocar o menos e depois o 1. Então fica mais complicado, né? Uhum. Mas é bom fazer com EXP menos 1, para você treinar, porque se tivesse ali 5 vezes 10 a menos 23, eu acho que ficaria mais complicado você ficar puxando num monte de zero, né? Então é bom, mesmo que o Expo menos 1 agora seja difícil, né? Se você pegar um número muito grande ou um número muito pequeno, eu acho que aí vale a pena fazer no Expo aí, tá bom? A gente vai Então, quem está anotando, se for fazer na calculadora, sempre usar o resultado EXP menos o número que você tem. É 5 Expo negativo 1. Tudo bem? Mas não vou mexer com isso agora, não. Vamos mais um aqui. Não mexam com o chuveiro desse jeito aí, né? Professor, você não vai corrigir o restante, não? Oi? Vai corrigir o restante. Esse aqui acabou, não? Ah, tá, entendi. Quando você divide aqui, ó, 120 por 0,5, dá 240. Ó. Ok? 240. Como é resistência, a unidade dele é ohm. E essa letra grega é chamada ômega. Ok? E aí você vem aqui e marca a letra B. Tudo bem? Me perdoe, né? Realmente ficou faltando aí essa finalização. Deu a impressão de que eu larguei o exercício na metade, né? Deixei o negócio pelo meio. Ô, professor, na sua prova a gente vai poder usar calculadora? Vai. Vai sim. Vocês estão preocupados? Ah, não, mas não vem com esses números grandão, não, professor. Só não inventa moda, não. Professor, esse sinalzinho de ômega aí, a gente conhece ele
Não é lá na empresa lá, mas como um sinalzinho de ferradura. Mas você já pode, né? Já, ou ser chato, né? Ou sei lá. Gente, tudo bem, é ferradura, mas, né, tecnicamente falando, isso é ômega. É, porque lá na empresa lá tem um. É ômega. Tem uns eletricistas mais antigos, né? Esse povo, eles não estudam, né? Uhum. Eles aprendem na marra e levam pro resto da vida. Aí eles conhecem esse sinalzinho de como ferradura. Boa, gostei. Tá certo. Fale com muito cuidado, né? Com muito... Não com arrogância nem nada, porque eles têm um conhecimento que você pode absorver muita coisa, entendeu? Pode ter certeza disso. Mas também é bom você já ir impondo o seu conhecimento. Vamos lá. Professor, Oi. eu achei uma imagem aqui com desse triângulo aí com as 3 formas. Sim. Aí eu mandei no grupo lá. Tudo bem. Tudo bem. Vê? O que vocês acharem mais fácil, tá valendo. Eu gosto muito dessa aqui pelo seguinte. Deixa eu te falar por quê. Não sei se vai ser o caso de você. Você vai fazer um concurso, por exemplo, ou Não, o triângulo é o mesmo. Sim. Mas só que aí, assim, ele destaca, vamos supor, o que a gente está procurando, ele destaca. Não, vamos supor, tem o V, Uhum. o V fica em azul. Então, aí ele embaixo vem a fórmula primeiro. V igual a R vezes I. Isso. Aí, depois vão caçar o R, a resistência. Aí o R fica em azul. Aí R V dividido por I. Sim. Aí na outra vem calcular a corrente. O I fica azul. Aí o V dividindo pelo R. É o mesmo triângulo. Isso. O que é bom fazer? O que é bom fazer? Primeiro, você fazer mentalmente o que você tem. Entendeu? O que é o ideal? Nem ter isso aqui. Ó. Você vai lá, desenha o triângulo, coloca o V em cima, coloca o R aqui, coloca o I. Depois você tenta montar a forma. Depois você pode ir nesse encarte que você tem e verifica se você acertou. Tá? Normalmente o ideal. Por quê? Pode chegar na empresa, vai fazer um processo seletivo, né? O cara vai te dar a forma. E aí? Deu ruim. Por isso que é bom fazer, tá bom? Ô, professor, toda fórmula, o V sempre vai ser em cima, ou seja, ele pode estar multiplicando ou dividindo, ele é sempre em cima. Nesse caso aqui, você vai fazer, no caso aqui de tensão corrente, tá? Tensão corrente, sim. Tudo bem? Ô, professor. Não, beleza. Ô, professor, em toda a prova, o exercício, sempre vai ter o triângulo como exemplo, para a gente saber como tirar a forma? Sim. Sim. Professor. Oi. Aí nesse caso, então, a gente faria a divisão nesse exemplo seu aí. Vamos fazer ele? Vamos lá. Fizeram aí? Pelo meu entendimento, que faz Mas, a divisão, acho no meu que caso, deu letra A. Eu também dei letra A, professor. Não sei se está certo. O que a gente precisa... O meu já deu na B. O que a gente precisa de fazer? Se está na mesma linha, acho que é multiplicação, não? Vamos lá. O que a gente precisa descobrir? O V, o R ou o I? A intensidade, o I. O I. Então, O I. vai ficar antes do igual. Perfeito? Isso. Aí vai ser V dividido por R, né? Isso, garoto. V dividido por R. 10 dividido por 6. Pera aí. 60 dividido por 10, né? Ué. Isso, 60 por 10. Vai dar 12. E o 6,0 6, é o A mesmo. Por que o meu deu 12? Que busta. Opa. Que isso aí? Exaltando aí. Desculpa aí, viu? Não viu qual estava. Desculpa aí, galera.
Relaxa, senhor. Esquenta não, faz parte, a gente tá O começando a Stênio, entender. o Stênio tá aí? O Stênio falou que o João tá com problema para assistir a aula. Ele saiu da reunião. É o Oziel. Ele disse que o João tá com problema para assistir a aula. Será que ele não tá conseguindo entrar? Não sei qual que é o problema, né? Bom, se alguém tiver o contato dele aí, pergunte, né? Se ele está com dúvida no link. Não, Bom, já tem o link lá no grupo, deve ser alguma outra coisa. pode ser na internet, tudo bem. Então, a montagem é isso aqui. Eu acho que eu acredito aí que vocês já conseguiram entender. Aí ele falou que o telefone dele travou, filho. Ah, não. Ô, professor, Oi. só uma dúvida aqui agora. Porque aqui, ó, tá falando aqui um chuveiro elétrico de resistência elétrica igual a 10, a ferradura, como ele falou aí, homem. E as Ferradura. É submetida a uma. Como é que escreveu aqui? Diferença de Diferença de potência. E atenção, Isso. tá? É a mesma A intensidade de corrente que vale. Então, quer dizer, eu vou procurar o I. Por que aqui, que no caso aqui, ó, o 10 aqui que é resistência. a resistência, isso. A resistência, ela tá embaixo, no nosso triângulo aqui, ó. Isso, está embaixo. Então, e aqui ela tá em cima aqui, perguntando. É submetida a uma diferença de potência aqui no caso. O V já está em cima. No caso aqui, por que que mudou aqui? O V passou para baixo, o V ficou em cima, o R ficou embaixo. O V sempre vai estar em cima? Se eu estiver procurando o amperes? Você tem que seguir isso aqui, ó. Eu circulei ele aí, ó. Uhum. Vou desenhar ele aqui, ó. Esse triângulo, correto. O V está em cima. Isso. O R está aqui. Uhum. E o I está aqui, ó. Ah, tá. Uhum. Não entendi agora. Então quer dizer que se eu... Só concluir aqui no caso. Se eu estiver procurando como é que fala? A intensidade que é o amperes, né? Isso. Se eu estiver procurando ele vai ficar aqui na frente. Antes do igual. Isso. Desenhei então, aqui, ó. pode estar de qualquer forma ali que eu vou dividir, então. V por R. Exatamente. Ah, tá. Então agora eu entendi. Ô, Anderson. Depois dá uma olhada lá no grupo, lá no que o Luciano mandou lá, bem bacana, tá? Igual lá, a intensidade é igual a V sobre R. No caso, se você for procurar a tensão é V, né? Aí é R vezes I. E tem um outro exemplo lá também da resistência, que é V sobre I. Aí fica mais fácil. Tem as fórmulas bacana. lá. Então, valeu. Valeu, Luciano. Tranquilo. É o mesmo triângulo que o professor passou, mas só que lá ele... Só que tá a fórmula escrita, tá mais fácil. Isso, tem a fórmula escrita. Não, mas beleza, professor, deu para entender direitinho isso. Obrigado, viu? Pode perguntar. Ô, professor, sempre vai dar número com vírgula? Não. Ele poderia ter colocado 6. Ah, tá. Ele poderia ter colocado 6 ali. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, que senão não fica doido aqui toda vez por um resultado por vírgula aí. Mais um. Pra gente nunca mais esquecer. Esse é difícil, hein? Aumentou aí o nível. Já tô pegando a moral, só mais 500 vezes eu vou conseguir entender.
Professor, Oi. no- vamos ver se eu entendi aqui. No caso desse exemplo aqui, eu tenho o valor da resistência, que é 200 ômega, é isso mesmo? Isso. Aí. E Aí eu tenho a cai no bem. intensidade, que é 250 miliamperes, se eu não me engano. Isso aí. Então, eu falta descobrir a tensão. Sim. Então, nesse caso aqui, na tabela, V é igual a R vezes I. Correto? Tá caminhando. Que é resistência multiplicado pela intensidade. E a fórmula tá certinha. Eu fiz isso aí mesmo. Resistência vezes intensidade, que Mas aí tem que transformar Opa! miliampere em ampere. Alguém matou a charada aí, hein? Tava deixando vocês caminharem para o lado errado da força. Então, aqui, ó, submúltiplos, ampere, depois do ampere vem o deciampere, depois vem o centiampere, depois o miliampere. São múltiplos e submúltiplos. Também já vimos essa aula. E aí, tá vendo que é o miliampere aqui, ó? Então, o 0 vai aqui, o 5 vai aqui, e o 2 vai aqui, ó. A intensidade, ela tem que ser dada em ampere. A vírgula está aqui, ela vai ter que andar para cá e andar para cá até chegar no ampere. Então, 250 miliampere representa 0,250 amperes. Cuidado, hein? Ô, professor, mas beleza, tem que transformar. Oi? Beleza, tem que transformar. Só que na hora da prova, como é que lembra dessa linha, né? Vamos dizer assim, de transformação? O professor vai dar mais algum exercício. Porque igual nesse exercício aí não mostra, né? Bem dizer. Na aula passada, se vocês voltar lá no finalzinho, vocês vão falar vocês vão ver que o professor falou o seguinte, ó. Beleza, nós temos. Vou fazer o triângulo aqui, ó. Na última aula eu falei, gente, o V é dado em volts, certo? A resistência em ohm, que é até a letra grega. E a intensidade é dado em ampere. Então, se aparecer milivolts, o que eu tenho que fazer? Transformação. Se aparecer miliamperes, igual apareceu aí, eu tenho que fazer a transformação. Tudo bem? Certo. Poderia ser o contrário. Para altas tensões, vocês têm que fazer cálculos com kilovolts. Aí já múltiplos de valores elevados, ó, kV. Grandes tensões, né, os eletricistas que trabalham com as grandes tensões, subestações, eles trabalham com kilovolts. E na casa do 1000. Então, 13,5 kilovolts. 13.500 volts. Por isso que lá atrás o professor passou múltiplos e submúltiplos, porque eles são importantes, né? Dependendo do setor que você vai trabalhar, se você for trabalhar, por exemplo, na microeletrônica, professor, você é especialista. Não, mas tem que saber entender o aparelho, olhar para o aparelho, ver o que é tensão, o que é potência. Isso é importante. Por isso que a física está aqui. Por isso nós estamos vendo física aqui. Então, você vai trabalhar com equipamentos, né, de microeletrônica, aí sim é miliamperes. Mas se for trabalhar em subestações, kilovolts são unidades de grandezas maiores, ok? Resumindo, se eu for fazer uma prova, então eu tenho que pegar essa tabela lá, ter ela na cabeça. Não tô lascado. Não. Mas como é que eu vou saber aqui, para me fazer esse negócio que você desenhou aqui? Vou ter que desenhar isso aqui também, para me saber. Na minha, não. Na minha prova, não.
Eu falo que você física é trem de louco, professor. Não tem base, não. Para que o cara inventou 250, colocar MA? Ah, meu Deus do céu. Com quem que eu estou conversando? É, não tem base, não. Ô, Anderson, nós estamos caminhando bem. Não. Vamos devagar. Tô ser sincero, senhor, não tem nada bem. Tá Você tá quase fundindo. Não, mas o professor está aqui para te ajudar, tá bom? Vamos vencer essa dificuldade. Tudo bem, Ana? Vamos com calma aí, porque os neurônios já... Não, tá fervendo aqui, tá osso. Já mudou, já tava andando bem, o negócio complicou todo. Ô, professor, a fórmula de multiplicação e divisão, elas são diferentes? Você fala na montagem da fórmula? Isso. Vamos lá. Vamos montar a fórmula para esse exercício. O que a gente tem e o que a gente precisa? A gente tem o ampere, acabei de fazer a transformação, 0,250 ampere, ok? Certo. E a gente tem a resistência, 200 ohms. Não é? Certo. Então, eu tenho a resistência e tenho a corrente. O que está precisando? O volts. O volt. Então, o volt vai para antes do igual. Perfeito? Certo. E o RI não estão na mesma altura? Certo. Então, um vai multiplicar pelo outro. Então, a montagem da fórmula, ela muda. Ela muda. Tá? 0,200. Não. Vou fazer certo, né? Não posso trocar aqui, não. Então, a resistência, ela vale 200. Então, a do chuveiro, que é do anterior, ela divide. Aí vai a montagem um em cima do outro. Aí vai dar... Quanto que dá a voltagem? Quanto que dá aqui a tensão? Espera aí que a gente volta lá, tá? Vai dar 50. 50 volts. Isso. 50 volts. Deu 50? Então, professor, mas aí que eu te perguntei, para mim fazer essa transformação aqui, eu vou ter que ter a tabela. Você fala dos múltiplos? É igual aqui, ó. Você não estava aqui, ó, 250, correto? Isso. Miliamperes, né? Uhum. Igual, aí o menino matou a charada aí, que eu tinha que fazer essa transformação. Isso. Porque se eu fizer essa conta de 200 vezes 250, ia dar 5.000. Isso. Correto? Aí, como ele matou a charada e tinha que fazer essa transformação, para mim fazer essa transformação, eu vou ter que ter essa tabelinha que o senhor criou aqui, ó. É amperes, como é que é? Aqui, ADA, CA, NA. Isso. É bom você usar ela, ou antes, até você acostumar, tá? No início é um pouco difícil mesmo. Uhum. Pode parecer, e aliás, né, eu acho que esse é o limítrofe entre desistir ou não. Não, desistir jamais. Isso aí, garoto, é assim que Isso aí você fala. nunca. É isso que eu queria escutar. Tá Não, vendo? isso aí você tá doido, pode estar complicado, pode... Mas desistir jamais, você tá doido? Jamais. Já perdi tempo demais. Fala Isso. com ele, aí é cabuloso. Não é cabuloso não, é galo doido, filho. Cabuloso desce pro buraco. Mas o que acontece? De cabuloso... O que acontece? Tem hora que você dá vontade de dar um soco na parede, Não. né? Cabeçada, mas calma. Você tá doido, você? A dúvida, A idade que não permite fazer isso mais, não. a dúvida é assim mesmo. A dúvida é assim mesmo. Você vai ver que a próxima vez que você começar a fazer, vai ficar um pouco mais fácil, vai ficando mais fácil, até você falar, não, agora esse negócio para mim... Não, você tá a cabeça frita, né? Mas desistir não, tá doido? Professor, Foi. para ajudar a gente, caso você depois vai fazer algum exercício avaliativo e deixar para a gente fazer, se acaso você for fazer isso, inclui essa tabelinha para a gente, que aí já facilita. Tudo bem. Combinado. Mas, ô professor, Oi. mas graças a Deus aqui tá tranquilo, pô, porque é difícil, mas igual aí, as explicações aí dos professores aí, e os colegas também tá ajudando muito, entendeu? Isso. Tem uma boa aí que ajuda a gente. Isso aí. Aí a gente procura os recursos aqui, como se diz, né?
É difícil, mas desistir não pode desistir, não. Não, de jeito nenhum. Pode não, que o objetivo da gente é um só. É vencer isso aí. Isso aí, galera. Beleza? Isso aí. É a meta. É isso mesmo. Prega no guarda-roupa lá, no tempo. Ué. Todo dia. Pô, a meta é dobrar a meta, hein? Vamos lá. Professor, Oi. só uma dúvida da questão anterior. Sim. Não, a do... Essa. Deu 50 volts. Isso. Igual antes falou, se fosse fazer na multiplicação comum, ia dar 5.000. Tava errado. Aí no caso, como é da 5.000, aí tinha que fazer a transformação de novo? Tava errado, né? A transformação é bom você fazer antes, porque depois, né? Como é que você vai... Sim, mas nessa conta aí não vai dar 50 não, né? Não, se fosse multiplicar direto, daria 50.000, né? Uma vez errada. Mas no caso ali, ó, foi igual o menino matou aí, porque o que acontece aqui? A intensidade de 250 miliamperes, entendeu? Esse MA aqui não teria. Se não tivesse esse MA aqui, ó, aí daria 5.000. Correto, professor? Correto. Teria de ser 250A, né? Só Então, o ampere. Isso aí. Entendi. Beleza? Como tinha miliamperes, você tem que usar aquela tabela que o professor deu lá no início, tabela de transformação. Professor. Para chegar na unidade base, que é um ampere. Ô, professor, Oi. tem que ficar atento no que está pedindo, né? No início do problema, lá em cima, lá, o MAzinho pequenininho lá. Ó. Isso. Tem que ficar esperto com o que você tem de informação, o que ele está te pedindo. Prestar atenção nisso. Boa observação. Tudo bem? Não, bacana aqui. Essa é uma questão mais difícil mesmo, né? Então, não fiquem assim tão tensos, né? O professor vai colocar aquelas questões mais fáceis, aquelas médias, e claro, vai cair uma ou outra com um nível mais elevado, é natural, tudo bem? Agora, tudo, gente, dentro daquilo que a gente está estudando, dentro dos exercícios que o professor está fazendo, né? Eu vou pegar uma questão extraterrestre e falar, nossa, para que eu vou fazer? Não vejo diferença, né? Não vejo para que fazer isso. Tudo bem? Tá tranquilo. Mas igual você falou mesmo, eu passo um exercício agora. Querendo ou não, voltou lá na tabelinha lá atrás. Você já tinha ensinado ela lá atrás. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, não tá perdendo a linha. É só voltar aqui. Isso. E igual uma coisinha pequena, você viu, o menino matou a charada rapidinho, ele já mudou. Eu não tinha prestado atenção no miliamperes lá, eu fiz direto. Falei, na hora que ele falou, eu falei, ó, deu ruim aqui. Aí veio a tabela. Aí você fica meio, mas já melhorou, tá vendo aí? E o erro é importante, né? A gente tem que considerar o erro como aprendizado. Beleza? Então a gente vai avançar um pouquinho sobre potência elétrica. Então os aparelhos precisam de energia. Então quando você pega um ventilador aqui, por exemplo, ou um motor, e aí o que acontece? Esse motor vai receber uma energia elétrica, vai receber uma corrente. Essa corrente foi empurrada por uma tensão e ele vai ter internamente a esse aparelho vai ter uma resistência mecânica, uma resistência elétrica, né, que é dada ali pela resistência R, e isso vai fazer o quê? Transformar a energia elétrica em vários tipos de energia. Então, pensa o seguinte, vamos pegar o liquidificador aqui, né, vamos fazer vitamina de abacate, né, colocou ali leite, uma vitamina aí bacana, né, um pouquinho de leite em pó ali, um leite condensado, falei, nossa, que vitamina é essa, né? E ainda tem alguns energéticos, né? O cara ficar fortão lá e fazer os exercícios dele. Beleza. Você ligou ela no 220 ou 110, né? Normalmente aí 110, vai passar uma corrente elétrica, a voltagem que vai empurrar a corrente elétrica, vai passar uma corrente elétrica por uma resistência, certo? Essa resistência vai fazer um trabalho, né? Lá na frente a gente pode até ver como é que funciona essa questão do campo eletromagnético que faz esqueci o mecanismo interno aqui do liquidificador que vai moer, né? Ali vai fazer o trabalho da vitamina em si, ok?
Só que é o seguinte, o liquidificador ele esquenta, gente. Já perceberam isso? Esquenta ou não? Alguns esquenta, velho, por fora. Você põe a mão aqui embaixo dele aqui, tem uns aí que esquenta. Isso. Por quê? Porque uma parte da energia transformou em energia mecânica, que é a pazinha que está morrendo, mas uma parte gera calor. Então, a potência mecânica... Tá picando o áudio. A potência, ela não é 100%, a energia não é 100% convertida. Então, Professor, tá dando problema aqui. Oi? Seu áudio Tá ruim. Ruim. Vou sair e voltar de novo. Só copiar o chat. Alguém perguntou aqui se era... Só um minuto. Testando. Melhorou? Como é que tá aí? Melhorou. Beleza. Então, o que eu estava comentando com vocês é o seguinte, tanto o ventilador, qualquer um desses aparelhos aqui, a potência, a energia elétrica, ela não vai ser 100% transformada naquilo que ela foi destinada a ser, né? Então, no caso do liquidificador, 100% da energia elétrica não vai ser transformada no movimento mecânico aqui, ó. Uma parte vai virar calor. A gente chama isso de rendimento. Rendimento. Então, uma parte de energia vira calor. Ele faz barulho? Faz? Muito. Então, então mais uma parte da energia foi para gerar barulho. Entendeu? Então, não quer dizer que 100%, nem tudo. Aliás, né, ainda está para encontrar um aparelho, um equipamento em que a energia seja transformada 100%. A mesma coisa, por exemplo, acontece com o motor de um carro, né? Não é energia elétrica, apesar que hoje já tem carros elétricos, e também não é 100%, mas quando você liga o carro ali, aquela potência, né, do combustível junto com a ignição, falando da gasolina, por exemplo, uma parte vai para o barulho, uma parte vai para o calor, então não existe, né, equipamento com rendimento de 100%. Tranquilo? Certo. Beleza? Mas a potência é utilizado para gerar trabalho, tá? Como é que funciona, por exemplo, um chuveiro? Alguém sabe me falar? Como é que funciona o chuveiro? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Ouviram? Uhum. O chuveiro tem uma resistência, ok? Essa resistência é calculada por quê? Porque tem água aqui dentro dele. A água aqui está meio amarelada aqui, ó. E à medida que a energia elétrica, a corrente vai passando por essa resistência, a resistência gera calor. E esse calor aquece a água. Tudo bem? Se você colocar lá no modo verão, né, desligado, não vai passar nenhuma corrente elétrica aqui, ó. Aí não vai ter aquecimento de água. O ferro é a mesma coisa. E a lâmpada, né? Lembram da lâmpada de incandescente? Com filamento de tungstênio? Quem lembra aí? Quem? Ninguém tá com vergonha de falar? Da lâmpada de tungstênio? É incandescente. Não tá lembrando mesmo. 60. Eu lembro dessa lâmpada, professor, que tinha muito aqui. Pois é, qual a característica dela? Você colocava nela no dia de calor, o que acontecia, hein? Ficava igual uma sauna, né? É ou não é? Sim. Ela E aí, muito, né? aquece muito. E quando você... Professor, aqui em casa o meu pai usa dessa lâmpada aí ainda, porque nós moramos no sítio aqui, aí ele usa dessa lâmpada para colocar dentro
dentro de uma gaiola junto com um pitim novo para aquecer eles. Para aquecer eles, bacana. É. Não é nem tanto para iluminar, né? Para aquecer. É porque ela funciona como estufa, né? Por causa da resistência dela. Sim, sim. Inclusive algumas estufas antigas de secagem de eletrodo eram utilizadas. Algumas estufas para secagem de papel e por aí vai. Então, o que acontece? Quando essa lâmpada queimava, esse filamento aqui de tungstênio, ele arrebentava. Quem já viu muito dessa lâmpada, trocou muita dessa lâmpada, já viu isso, né? Você tirava a lâmpada, tá lá o filamento arrebentado. Ok? Bom, o que a gente pode falar é o seguinte: quanto maior a energia transformada por unidade de tempo, maior a potência elétrica. Alguém sabe dizer aí qual que é a potência do chuveiro de vocês? Pelo que estava falando no exercício, é a térmica, né, professor? Na explicação. Aqui tem uma potência. Tem uma potência mostrada nele aqui. Alguém sabe alguma? Quanto que é a potência do chuveiro? O meu que é 3.000 volts. É o watts, né? É watts, né? 3.000 watts? 3.000 watts. 127 watts? Não. 127 é a tensão, tá? Atenção. Que é volts. Watts é esse aqui, ó. W-A-T-T, que é a potência. Ah, tá. Tudo bem? Tranquilo. Aliás, né, quanto maior a potência do seu aparelho, mais caro você vai pagar na energia elétrica. O meu aqui dá 5.500 volts. Tá aí, ó, tá lascado. O professor, a não ser que o cara tem um gato. Aí pode colocar um de 20.000 volts aí. Aí é outro problema, né? Você não pode deixar de descobrir. Tem alguém gritando bravo aqui. Beleza, então aqui, ó. O camarada de 5.500 watts, né? No inverno, o banho dele vai ficar uma beleza, né? Vai ter dinheiro, hein, Maxwell? O banho é excelente, dá vontade nem de sair de lá, mas quando a conta chega... Isso aí. Então, o que acontece? Alguns aparelhos, a gente vai trabalhar isso aqui essa semana e semana que vem mais com números. Quanto maior a potência, ok? Maior a energia, mas se não tiver o gato aí, né? Mais caro fica a energia elétrica. Tudo bem? Então, nos aparelhos elétricos, a corrente elétrica transforma a energia potencial elétrica em outras formas de energia, principalmente a térmica e a mecânica. Então, voltei aqui, ó. Um motor elétrico, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica. O chuveiro transforma a energia elétrica em energia térmica. E a lâmpada, energia elétrica em energia luminosa. Tudo bem? Beleza. Tem o ferro aí também, né? Apareceu o ferro no meio do caminho aí, ó. Que também tem uma resistência interna. Depois, pessoal, semana que vem eu mostro um vídeo para vocês verem como é que funciona isso direitinho. E faz essa transformação e você consegue passar a roupa. É uma resistência interna que tem. Né? Essa resistência dificulta a passagem de corrente elétrica. Em contrapartida, aquele filamento, né? Ele permite o aquecimento e a realização de trabalho. Ô, professor. Oi. Na próxima aula, semana que vem, você pode trazer mais exemplos desse que a gente fez de exercício hoje para a gente praticar? Pelo menos uns 6 ou 7? Podemos. Fica mais fácil de gravar. Podemos sim. Então aqui, ó, o GIF aqui não ficou legal, né? Nossa, não está girando aqui. Então aqui, ó, a carga elétrica recebe uma certa quantidade de energia potencial elétrica, que é a passagem de elétrons, armazenada no campo elétrico estabelecido no interior do condutor. Quando a carga elétrica começa a circular pelo condutor corrente elétrica, ao passar na lâmpada, devido ao efeito Joule, a energia potencial elétrica é transformada em calor num determinado intervalo de tempo. Não sei se vocês já perceberam isso. Não precisa de pegar, se ele estiver desencapado, né?
Mas alguns fios, por exemplo, igual fio de micro-ondas. Micro-ondas tem a potência elevada. Já perceberam que o fio esquenta? Se for o da tomada, sim, fez. O que conecta na tomada, né, que você está falando. Isso, exatamente. Ele mesmo. Não vai mexer dentro do micro-ondas, não, que a tensão dele é alta, é perigoso, né? Não é um equipamento que se pode fazer manutenção aí à torta direito, não. Né? Assim como aquelas televisões antigas, né, que tinham os tubos lá dentro, que... Com válvula. A válvula, né? Inclusive, aquelas televisões antigas, um colega meu estava me contando, até professor de informática, né, que ele viu uma televisão antiga mesmo, né? Ele deve ter assistido a Copa de 70 nela. Aí ela estava lá parada, né? Ele gosta muito de mexer nas coisas. Aí perguntou lá, não sei se é o avô dele, falou, e essa televisão? Ela está parada aí tem muitos anos. Ah, vou abrir ela para dar manutenção. Meteu a chave de fenda onde não queria lá, quase que morreu. Mais de 30, 40 anos a televisão parada, ela estava com energia elétrica elevada dentro dela, né? Então, não ter... uma coisa é você começar a estudar, tal, mas se você não é habilitado, né, para mexer em determinados aparelhos, não mexa, né? Não faça isso, é perigoso. Tudo bem? Professor, por causa que essas televisões, elas têm uma bobina, né, dentro delas, elas mantêm energia. Quando você é o capacitor dele, quando você encosta, você toma aquele chocão, te joga você longe mesmo. E ele voou longe, ainda bem, né? O problema é se fica agarrado. Mas você falou certo, o componente é o capacitor. Ele armazena energia ali e fica ali 50, 60 anos sem problema nenhum. Até alguém... Uma vez eu fui fazer Pode falar. É que você está falando aí sobre esse choque aí que o colega seu tomou lá na televisão. Isso que eu falo, às vezes é importante a gente pegar e, como diz, né, todo conhecimento é válido. E igual você está falando sobre isso aí, um dia eu fui tirar, quando eu comprei o carro, eu tinha que tirar um farol de milha dele de xenon que tava, para eu poder pegar e fazer a transferência dele no Detran. Eles não aceitavam para poder pegar e fazer a transferência. Aí eu fui no eletricista lá e tirou e colocou as lâmpadas normal original, né, para poder passar. Sim. Aí que eu não ia mexer com despachante, não. Aí eu fui e levei aí ele foi e me entregou as lâmpadas de xenon, né, o equipamento. Certo. Aí, igual você tá falando aí eu fui, peguei, tinha umas caixinhas pequenas, umas caixinhas pequenas desse do farol de xenon, lá mesmo fica escrito lá assim, cuidado, alta voltagem, 20.000 volts. Entendeu? Uma caixinha pequenininha daquela, pode dar um choque e matar uma pessoa. Uma coisa que você nem imagina. Eles falam que para não poder abrir ela, isso é questão do capacitor que você falou aí. Sim. Eu fui e joguei fora. Ficou com aquilo não, né? Uai, isso não dá para ficar não. Criança em casa. É perigoso, acaba sendo um pouco perigoso, né? Até porque o xenon não sei nem te dizer qual que é a quantidade de corrente elétrica. Porque a corrente elétrica, gente, é a quantidade de elétrons que passa por um fio ou pelo seu corpo, né? Então, vou dar um exemplo. Você pega uma vela de ignição, não sei se alguém já tomou choque, né? Quando eu estava no Senai em 1992, nossa, o pessoal é velho pra caramba. Eu já tomei um choque, já é ruim, viu? Não é bom, não. E sabe qual que é a voltagem daquilo? 50. Não, eu acho que ela é muito forte porque ele joga a gente longe. É 50 mil, 60 mil. Só que não é bom, né? Eu acho que nunca é bom ficar tomando esses choques assim. Mas o que acontece? A corrente, ou seja, a quantidade de elétrons que passa pelo seu corpo é muito pequena. Então não tem danos mais sérios. Embora, né, eu acho que não é bom ficar brincando com essas coisas.
Mas ele ficava, de vez em quando, dava um choque na gente lá de propósito, né? Não tem cabeça, né? Hoje eu fico muito preocupado. Eu não faria isso se eu fosse instrutor aí de carro, né? Mas por quê? Professor, só desculpa interrompendo. Uhum. É só esse fala também questão de a bobina do carro, tem pessoa fala para tomar bastante cuidado, que Uhum. os eletricistas falam, né, que já viu gente tomar choque, o cara chegar a cair lá na hora, lá, tão forte que é na bobina. 50 mil, né, volts, entendeu? Caramba. Então é isso, tá bom? Então por quê? Às vezes o cara toma um susto lá, mas não acontece nada porque a quantidade de elétrons, ou seja, a corrente elétrica é muito pequena. Por quê? E aí, vamos dar um contra-exemplo. O cara vai, viu um fio de cobre ali, vai lá e tenta roubar, né, com 380 volts, por exemplo. E aí, o cara fica agarrado, o que está acontecendo? Está passando elétrons pelo corpo dele, certo? E aí ele começa a aquecer, por quê? Porque o corpo dele tem uma resistência natural. Só que essa resistência, o corpo começa a aquecer e o cara fica todo queimado. Por conta de quê? Tem a tensão é que faz a corrente elétrica passar pelo corpo dele, a corrente elétrica, os elétrons estão passando, e tem a resistência, só que a resistência vai aquecendo, o cara fica queimado, a ponto do cara virar um toco, né? Eu não gosto de ver, mas a experiência, né, a conversa, não sei se alguém já teve essa curiosidade, eu não gosto nem de passar perto, mas o cara vira toco, né? Vira um carvão, porque de tanta corrente elétrica que passou nele. Tudo bem? E às vezes o sentido da corrente também é perigoso, né? Por exemplo, se ela vem da cabeça e passa pela área do coração, ela pode ter um problema cardíaco ali, e por aí vai. Tá bom? Depois a gente comenta um pouquinho mais a respeito de segurança e eletricidade. Fórmula de potências. Professor do céu, nem alguém queria comentar que estava sobre... Um comentou, o outro não. Quem que é o outro aluno que gostaria de comentar sobre a questão da característica de acidente aí? Acidente não é eletricidade, que até esqueceu, né? Esqueceu. Bom, fórmulas de potência. E aí vem o desespero, né? A aula que vem a gente vai ficar mais concentrado em exercícios e eu gostaria também de demonstrar alguns casos mais práticos, né? Por exemplo, eu já gostaria que vocês anotassem aí, para vocês dar uma namorada. Namorada, professor? Não, dá uma estudada aí, pega uma conta de luz. Vai dar ruim isso, né? Uma conta de luz ali, vê o que é um quilowatt, verifica quanto que está vindo aí na casa de vocês a média de quilowatts, e a gente vai comentar a respeito, tá? Quilowatt-hora. E a gente vai pegar esses aparelhos aqui, ó, né, vai fazer aí um trabalho, inclusive eu pedi no trabalho, vou postar no Ava daqui a pouco para vocês, né, para verificar aí comecem a observar quais aparelhos que têm maior potência, tudo bem? A gente vai discutir bastante isso aí, porque eu acho que é muito prático e muito bacana. Professor, na fórmula vai ter o asterisco? Esse asterisco é vezes. Multiplicação vezes. É vezes? Então vamos explicar rapidinho aqui. Potência é igual a resistência ao quadrado vezes a intensidade. Ok? Então, se você tem a resistência de um determinado circuito ou aparelho, e você tem intensidade de corrente elétrica, então a gente já conhece esse R e a gente já conhece esse I. A potência pode ser calculada por P é igual a resistência ao quadrado vezes I. Agora, se você tem a tensão e a resistência, você pode calcular a resistência pela tensão, que é a voltagem ao quadrado dividido por R. Ou, se você tem a voltagem e a intensidade de corrente elétrica, a potência vai ser dada por P vezes I. Tudo bem? Certo. Só um minuto, se puder esperar a gente copiar, professor. Espero. Eu vou postar isso para vocês também, mas copiar é sempre muito bom.
Professor, essa resistência, esse R aí, a resistência em ohms, pode Isso. só representar com a letra ômega lá? Pode. Fez isso aqui, ó, tá entendido. Tá resolvido. Tá bom? Então, ômega aqui. Assim como aqui é o V, né? E aqui é o A, ó. Tudo bem. E a potência em W. O watts. Por mim, tá ok. Beleza? Peraí, só um minutinho. Tô tranquilo aqui também, pessoal. Beleza? Então vamos para o primeiro aqui, ó. A resistência de uma lâmpada acesa Opa, professor, começou já arrebentando a boca do aluno. O que a gente tem aqui? 120 watts é a minha potência. Ok? Então, sei que a minha potência vale 120 watts. E a minha tensão, eu sei é volts, tá vendo? Ok? A minha tensão, vou chamar de V, igual a 120 volts. Ou seja, perdão. Ou seja, eu tenho a potência e tenho a tensão. Qual que eu vou utilizar aqui, ó? Ele está perguntando qual que é a minha letra R. Qual que é a minha letra R? Como é que vocês estão de equação lá na matemática, hein? Dá um retorno, professor. Vocês estão vendo a equação? Já viram? Ainda não, professor. Não viram a equação ainda não? Nós estamos vendo fração sobre fração, okay. Tanta coisa, professor. Não, mas que bom. Se vocês estão vendo fração, é muito bom. Quer dizer que o professor ele começou bem. Porque se você não começa a ver pelas essas bases lá atrás, depois você se embola muito lá na frente, né? Foi isso mesmo que ele falou. Ele está certíssimo. Muito bom. Nem conheço o professor, mas ele está de parabéns. Bom, vamos lá. Então, das três fórmulas, presta atenção, eu tenho PVR. Qual das três aqui que tem PVR? Primeira PRI, a última PVI é essa aqui, ó, PVR. Tudo bem? Aí o professor vai bem devagarzinho para vocês entenderem. O que eu tenho? Eu tenho a potência, vou marcar em amarelo, eu tenho a potência, e eu tenho a tensão em volts, ó. Tudo bem? O que eu preciso descobrir? O R. Aí que é o terror da matemática. Meu Deus. É agora que complicou. Não complicou, não. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que isolar o R. O R. Isso. Como é que eu vou isolar esse R? Agora, R é igual a
Isso. O V dividido por V ao quadrado dividido Isso, ao por quadrado. P. Dividido Isso. por P. Isso aí, ó. Fiz só uma substituição ali, ó. Mandei o R para cá e o P voltou para cá, ó. O R estava dividindo, passou para cima, e o P estava em cima, passou para baixo. Ou seja, o R estava dividindo, passou para antes do igual multiplicando, e depois o P que estava multiplicando passou para lá dividindo. Isso é tranquilo ou vocês querem que eu faça mais passo a passo aqui? Mas aí acabou, concluiu aí. Não. Primeiro eu precisava de isolar o R. Por quê? Não, o primeiro passo. Primeiro passo eu precisava de isolar o R. Ok? O R ele fica negativo ou positivo? Não. Não fica, não. Professor. Oi. Nós estou vendo que nosso tempo já está quase acabando dessa aula. Uhum. Você pode anotar aí para a gente? Eu pedi uns 7 exemplos daquele. Aí você pode trazer desse aí também para a gente. Posso. Semana que vem. Essa situação. Quem está me pedindo? Maxwell. Ô Albert, o R não vai negativo. Maxwell, semana que vem a gente vai mexer só com isso aqui. Sem matéria nova. Ó. A gente vai pegar esses exercícios aqui, ó. E fazer. Isso, a matéria anterior e esse. E esse aí. Aí. Isso. Tá bom? Obrigado, professor. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. E aí a gente faz o seguinte, a gente faz exercícios e e aí a gente começa também com o trabalho, tudo bem? Eu vou ter que até modificar esse trabalho, nem vou lançar esse trabalho agora não, tem que dar uma modificada nele, do jeito que está lá agora, vocês vão sair correndo 3 dias sem olhar para trás. Espera um pouquinho para a gente... Eu acho que é melhor. Um pouquinho mais nessa situação. Isso, eu acho que é melhor também. Então, é o seguinte. Então, vou fazer passo a passo aqui, ó, rapidinho, só para a gente terminar esse exercício aqui. P é igual a V ao quadrado dividido por R, certo? O R está embaixo dividindo. E eu preciso isolar ele. Por que eu preciso isolar ele? Porque é a informação que eu quero saber. Eu não tenho aqui, ó. Eu tenho P, eu tenho V, mas eu não tenho R. Então, eu tenho que passar o R para antes do igual. Então, o R está para cá, eu vou passar para lá dividindo. Então, o que vai ficar? R vezes P é igual a V ao quadrado. Ou seja, o R estava dividindo antes do igual, ele passou para... Perdão, o R estava dividindo depois do símbolo de igual, e ele passou para antes do igual multiplicando. Tá? Então, quando eu passo dividindo para multiplicando, eu não preciso somar, não preciso mudar o sinal de mais ou menos. Tá? Eu vou mudar o sinal de mais ou menos se ele estivesse somando ou diminuindo de alguma coisa. Tá bom? Eu isolei o R aqui? Não isolei, não. Para me isolar o R, o que eu tenho que fazer? Mandar o P para depois do igual. O P não está multiplicando? Ele vai passar para o outro lado. Dividindo. É isso aí. Acabei a resolução do problema? Não. Primeiro eu precisava de isolar o R. Agora eu vou trocar os valores para mim. Agora eu vou fazer o cálculo. Quanto que vale o meu V? 120. Só que a fórmula não fala que é 120 ao quadrado. Então, vou fazer 120 ao quadrado dividido pelo P, que vale 120 watts. A minha resistência vai ser, então, igual a 120 ohms. Deu 120. Deu 14.400. Isso. 120 ferraduras aqui. Brincadeira, né? Tudo bem, gente? Então, a gente começa na aula que vem. Tranquilo? Perguntas? A gente começa na aula que vem, a partir daqui. Não entendi o resultado. Vamos deixar para a próxima aula, porque até lá a gente já esqueceu tudo. Eu não entendi o resultado, professor. Faz 120 ao quadrado dividido por 120.
é 120 ao quadrado. Aí dá 120 vezes 120. Dividido por 120. Isso. É 120. É. Quem que não entendeu o resultado? Pelo menos os cálculos deu para entender aí? É porque eu tô anotando passo a passo, né? Então, Ah, ok. por isso que eu não tinha entendido. Mas aí tem que fazer a conta da elevação, né? Isso. Tudo bem, gente? Professor, eu fiz aqui na calculadora que deu 0,12. Que deu 14.400 dividido por 120. Ah, não, pera aí, deixa eu ver aqui, pera aí. Refaça aí. Eu fiz, deu 120. É porque tem que multiplicar o 120 vezes 120, depois o resultado dividir por 120. É, mas o meu não deu 120, não. O meu deu 2. O meu deu 0,12. Que 120 vezes 120, ele dá 14.400. Aí você dividido dividido por 120, ele deu 0,12. Ué. Dá 120 mesmo, hein? Meu Deus, Divide de novo aí. Fez alguma coisa errada aí que eu. Olha lá, quer ver aqui, ó? 120 dividido por. Dividido por 120. Deu 120. 120. Pessoal, só um cuidado. Colocou vou aproveitar. vírgula. Exatamente. Cuidado para você. Às vezes você faz 120 vezes 120, né? Você acha 14 mil, aí você vai colocar no lugar de ponto, você vai colocar vírgula. Cuidado, né? Vírgula na calculadora, ele vai entender que é 14,40, por exemplo. 14,400. Tá vendo? Aí você vai dividir 14 por 120 e vai dar 0, alguma coisa mesmo. Muito cuidado com isso aí, tá? Pode ter sido isso que aconteceu. É, o meu eu fiz assim mesmo, aí deu 0,12. A vírgula aqui, ó, não quer dizer que é 14.400, está falando que é 14,400. Eu gosto de brincar o seguinte, né? Você tem 14,40 reais para receber. E o cara errou lá e te mandou para você 14.400 reais. Alguém vai dar o grito. Beleza, Isa? Obrigado. A gente volta às 9h04. Vamos manter os 20 minutos aí. Vocês precisam descansar a cabeça, né? Tomou um banho, né, professor? Tá bom? Vai papar ali. Beleza. Boa noite. Obrigado. Ô, professor. Professor. Já era.